Ao longo deste vídeo, falaremos sobre a origem dos povos indígenas no território brasileiro, as condições de vida, classificação dos grupos indígenas, os seus costumes, alimentação, dança, influências culturais no Brasil. Falaremos também sobre a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e traremos algumas curiosidades dos povos indígenas. Origem. Para falarmos de origem dos índios, temos que voltar lá no período colonial, onde a América foi descoberta. Colombo saiu de seu país de origem em busca de um país chamado Índia. Mal sabia ele que ele não tinha chegado na Índia. Ele tinha feito uma descoberta valiosa do continente americano. Ele chegou e nomeou aqueles nativos que ali havia encontrado de índios, pois ele achava que estavam na Índia. Mas o que ele não sabia é que ele tinha acabado de descobrir um novo continente. Continente esse chamado América. Então, no período colonial, houve muitas discussões sobre a origem dos índios. Uns acreditavam que eram descendentes das tribos perdidas de Israel. Outros duvidavam até que eles fossem humanos. Em 1537, o Papa Paulo III proclamou a humanidade dos índios na Bula Veritas e Piaça. Hoje, já se conhece mais sobre a origem dos índios, do povoamento da América. Supõe-se que os povos ameríndios foram provenientes da Ásia, entre 14.000 e 12.000 anos atrás. Teriam chegado por via terrestre, através de um subcontinente chamado Beríndia, localizado na região do Estreito de Bering, no extremo nordeste da Ásia. A história indígena é uma história de enganos e incompreensões. Começar pelo próprio vocabulário construído no Ocidente para identificar esses povos. Índio é uma palavra que deriva do engano de Colombo, por julgar ter encontrado as Índias, o outro mundo, como dizia, na sua viagem em 1492. Assim, a palavra foi utilizada para designar, sem distinção, uma infinidade de grupos indígenas. Outra palavra enganosa é gentil. O coletivo de gentil foi utilizado pelos jesuítas. Com o tempo, o vocabulário gentil ou pagão passou a significar o oposto de cristão, pois no entender dos padres, os gentios eram governados pelo demônio. Inimigos ou contrários. Essa expressão era utilizada para diferenciar os nativos que não pertenciam aos grupos considerados pelos colonizadores como aliados. Negros da terra ou negros brasis. Duas expressões utilizadas pelos grupos escravocratas para designar genericamente os índios e diferenciá-los dos negros de Guiné. Outro termo genérico usado no caso para os africanos. Índios mansos e índios bravos. No século XIV, surgiu uma nomenclatura mais simplificada para designar as populações nativas, índios mansos, isto é, os que eram colonizados, e os índios bravos, a saber, eram os hostis ou os bárbaros, os que não se deixaram colonizar. O que os portugueses não sabiam era que existiam uma grande variedade de tribos indígenas, de diferentes tribos indígenas, que tinham diversos tipos de línguas entre eles. Então essa descoberta causou vários impactos entre os sábios da época. Eles acreditavam que os índios eram de diversas etnias, de diversos lugares,
Eles eram oriundos de 7 tribos perdidas de Israel. Ora eles acreditavam de Atlântida, ora da Grécia, ora da China, ora da África. Os religiosos jesuítas entraram no meio e tentaram converter os índios ao cristianismo. Eles não entendiam como aquele povo vivia. Então eles observaram e tiveram 3 possíveis explicações sobre a origem da natureza do índio. A primeira era o cristão em potencial, a segunda era o bárbaro e a terceira o demoníaco. Nas 2 primeiras explicações, os ameríndios eram vistos como se sendo da mesma natureza dos europeus. Caberia a eles então desempenhar a função de reverter a degradação, regenerando e salvando as almas que sofriam com tormentos infernais. Isso justificaria a colonização e a catequização. Por esses motivos, os missionários que chegavam ao Brasil, principalmente os jesuítas, eram favoráveis à liberdade dos índios para que eles fossem convertidos, já que os colonos eram favoráveis à escravização dos índios para que eles fossem utilizados como mão de obra. Os jesuítas fizeram pressão para que a coroa proibisse os cativeiros dos índios. E em 1570, a lei sobre a liberdade dos gentios declarou livre os índios, excluindo aqueles sujeitos à guerra justa, quem apresentasse resistência armada, estabelecendo os fundamentos da política indialista portuguesa. Mas a realidade é que os povos indígenas da América têm origem no Nordeste Asiático, na região da Sibéria, e chegaram aqui entre 20 e 15 mil anos atrás. Como vivem? Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América, haviam aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos. Há cerca hoje de 305 povos indígenas, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas, ou 0,4% da população do país. A demarcação de terra indígena tem por objetivo garantir o direito indígena sobre a terra. Ela estabelece a real extensão da posse indígena, assegurando a proteção dos limites demarcados e impedindo a ocupação por terceiros. Desde a aprovação do Estatuto do Índio em 1973, esse reconhecimento formal passou a obedecer um procedimento administrativo previsto no artigo 19 daquela lei. Os principais povos indígenas hoje no Brasil são os Ticunas, totalizando 35 mil, os Guaranis, totalizando 30 mil pessoas, os Cajangué, totalizando 25 mil, os Chavantes, totalizando 12 mil, e os Pataxós, totalizando 9.700. Classificação nos tempos de colonização. Para identificar melhor os índios, os colonizadores os classificaram em Tupi ou Tupinambá e Itapuyá. Tupis designavam os povos que, pela semelhança de língua e costumes, predominavam no litoral do século XVI. Tapuyás correspondiam aos outros grupos, isto é, aos que não falavam a língua que os jesuítas chamavam de língua geral, ou língua mais usada na costa do Brasil, como se a expressão Anchieta, o primeiro a compor uma gramática da língua tupi. Classificação atual. No século XIX, o estudioso alemão Karl von apresentou a primeira classificação científica dos indígenas brasileiros, dividindo-os em 4 grandes grupos básicos ou nações: os tupis-guaranis, Jés ou os tapuyás, os naruáques ou maripurês e os caribas ou caribás, e 4 grupos menores: os goiatacas, panos, miranhas e guaiacurus. Organização dos povos indígenas no Brasil. O estágio de desenvolvimento cultural do indígena brasileiro era atrasado não apenas em relação ao branco europeu,
como em relação a outros povos pré-colombianos mais avançados, como os incas e os astecas. Mesmo entre os índios brasileiros, não há homogeneidade por sua variedade cultural e nações. Os indígenas e seus costumes. Os indígenas, eles prezam muito por duas coisas, que é respeito e a ligação com a natureza. Então é comum nas tribos indígenas o pensamento de uma vivência sustentável e muito mais saudável. Eles retiram da natureza somente aquilo que é necessário para a sua manutenção de vida. Eles têm os costumes de tirar exclusivamente alimentos da natureza, que são peixes, carnes de animais, frutos, legumes e etc. Eles têm os costumes de tomar banho várias vezes por dia em rios, lagos e riachos. Fazem cerimônias e rituais com muita dança e música. Costumam pintar corpos nesses eventos. Eles realizam rituais de passagem entre fase da criança e a adulta. Eles tratam as doenças com ervas da natureza e costumam realizar rituais de cura, dirigida por um pajé. Têm o costume também de dividir quase tudo que possuem, principalmente os seus alimentos. Em relação ao trabalho, os indígenas eles fazem a divisão do trabalho baseada no gênero e na idade. Idosos e crianças eles não trabalham. As adolescentes ajudam no cuidado das crianças mais novas. Os homens adultos eles fabricam canoas, eles caçam, preparam a terra para um cultivo. E as mulheres adultas elas são responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela preparação de alimento e o cuidado das crianças. A alimentação. A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutos, como o caju e o açaí, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Os índios do norte consumiam muito guaraná como fonte de energia para as atividades diárias e para a guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato, por isso era amplamente cultivada. Hoje em dia, apesar de manterem muitos hábitos alimentares, os indígenas que permaneceram tiveram que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade brasileira contemporânea. A caça, a pesca e a coleta, que eram possíveis quando as florestas eram preservadas, já não são mais suficientes para alimentar uma população pequena de índios, devido ao desmatamento. Com isso, a introdução forçada dos indígenas no modo de vida urbana rural, desenvolvido pelos brasileiros pós-colonização, modificou drasticamente a vida indígena dentro e fora das aldeias. As danças indígenas diferem de muitas culturas. São utilizadas para seus rituais e costumes. Podem estar relacionados com homenagem às pessoas mortas, agradecer colheita, como também forma de pedidos de agradecimento a divindades. Pode ser realizado em grupo ou individualmente, homens e mulheres, sendo utilizado objetos, pinturas, símbolos e instrumentos musicais. Em algumas tribos de rituais xamânicos é utilizado as máscaras, como algumas tribos do Amazonas. Dentre as principais danças indígenas estão a ciguá, com o intuito de resgatar a alma de um guerreiro morto. Ela é feita pelo pajé e o melhor caçador da tribo. Essa dança pertence à tradição guarani. A tiaru, dança praticada para afastar os maus espíritos do local. Pode ser praticado por homens e mulheres da tribo. Toré, praticada por todos da tribo, seguida pela batida de chocalhos feitos de pedra e cabaça. Esse instrumento recebe o nome de maracá. Guarupi, dança típica dos índios do Alto do Xingu, para homenagem dos membros que já morreram, praticada por todos os membros da tribo. Guarupi é o nome de uma árvore sagrada. Dança da onça, realizada pela lenda que conta que um índio no Mato Grosso caçou e matou uma onça, e a dança é seguida pelo pajé toda a tribo. Cauê Taugê, dança feita na região do Rio Tocantins com o objetivo de trazer a chuva. Quem se destaca como personagem principal uma mulher, porque para os índios essa entidade que controla a seca
Quem realiza essa dança é uma jovem índia que fica no centro de uma fila de jovens que ainda não tiveram filhos e fica balançando o corpo para frente e para trás sem sair do lugar. Jacundá, dança voltada para a pesca. Na região do Pará, ficam todos em um círculo, com um índio e uma índia dentro desse círculo. Ficam cantando e dançando, tentando fugir desse círculo. Quem deixa eles escaparem, entra no lugar dele. Essas foram algumas das principais danças indígenas. No Brasil, temos muitas influências culturais dos povos indígenas, dentre elas no idioma em palavras como açaí, guaraná, itapuã e mandioca. Na saúde, devido à sua forte ligação com a natureza, os índios descobriram diversas plantas com propriedades medicinais que são utilizadas nos dias atuais. Como, por exemplo, o chá de boldo, que serve para tratar a má digestão, problemas de fígado, dor de cabeça, entre outros, e a copaíba, que serve para tratar problemas de pele, feridas e machucados abertos, devido à sua grande propriedade anti-inflamatória e cicatrizante. Já na culinária, temos pratos derivados da mandioca e do milho, além do consumo de bebidas como açaí, guaraná e frutas. Nas artes, os índios influenciaram em artesanatos em cerâmica, pinturas corporais, colares e adereços feitos de palha e pena, além de suas máscaras que serviam para seus rituais sagrados. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é responsável por promover e garantir os direitos indígenas no Brasil. É oficialmente o órgão indigenista no país, que se orienta por meio de princípios que visam garantir a pluralidade de etnias e culturas no território nacional, cumprindo o que é determinado por lei. A FUNAI compromete-se com as comunidades indígenas, defendendo suas tradições, buscando, com a permissão dessas, sua inserção na sociedade e gerindo e fiscalizando as terras pertencentes a esses povos. Papel: a FUNAI, além de promover os direitos dos povos nativos e gerir suas terras, tem como missão defendê-los também da ação predatória e de possíveis invasões de povos não índios que representem perigo à manutenção da vida e da cultura dos indígenas. A ação do órgão é realizada mediante a coordenação e execução da política indigenista no Brasil. Seu papel destina-se também a identificar, delimitar, demarcar e regularizar as terras indígenas, coordenar e implementar políticas voltadas à proteção dos povos que se encontram isolados e dos recém-contatados. A FUNAI foi criada no ano de 1967, em substituição ao extinto Serviço de Proteção ao Índio. O SPI foi um órgão criado em 1910, cuja missão era dar assistência às tribos indígenas. Entretanto, ao envolver-se em diversas polêmicas relacionadas à corrupção, má gestão e acusações de genocídio, esse órgão foi dissolvido, dando lugar à Fundação Nacional do Índio. A criação da FUNAI deu-se no contexto da ditadura militar, período em que os indígenas sofreram com a extrema violação de seus direitos, devido aos diversos conflitos entre governo, indígenas e donos de terra. Nesse período, o governo tinha a pretensão de expandir o país economicamente, politicamente, por meio da expansão do território via reforma na administração. A expansão não abarcava os interesses indigenistas, pois a prioridade naquele momento eram as obras de infraestrutura e a expansão das terras ruralistas. A questão dos direitos indígenas só voltou a ter espaço com a instauração do regime democrático, na década de 1980. A democratização, então, tornou possível colocar em discussão a situação dos nativos perante a sociedade civil. A criação do Estatuto do Índio, em 1973, endossou com precisão a situação dos indígenas no país, já que, a partir desse momento, caberia ao Estado proteger
os direitos desses povos nativos. Outra grande conquista veio com a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que, por meio do artigo 231, garantiu a preservação dos direitos dos indígenas, delegando ao Estado o dever de assegurar a pluralidade étnica e a autonomia desses povos. No ano de 2009, por meio de um decreto, a FUNAI reformulou-se na tentativa de atualizar sua estrutura, a fim de melhorar o atendimento e funcionamento do órgão perante os serviços prestados às comunidades indígenas. Indígenas no Brasil. Os povos indígenas ocupam o território brasileiro muito antes da chegada dos portugueses. Em 1500, o território brasileiro era ocupado por milhões de indígenas, distribuídos em todo o país. Contudo, houve diversas baixas devido aos intensos e inúmeros conflitos ao longo da história do Brasil e de sua ocupação. Segundo o censo realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há, atualmente no Brasil, cerca de 896,9 mil indígenas, que se distribuem em 805 etnias. Uma redução bastante considerável desde a chegada dos europeus. Os indígenas encontram-se especialmente nas zonas rurais, concentrados na região norte do Brasil, especificamente na área da Amazônia Legal. Outra região que a gente pode encontrar esses povos em bastante concentração é a região centro-oeste, no estado do Mato Grosso principalmente. O Brasil registra 274 línguas indígenas, 462 terras indígenas, terras de direito originário desse povo, e 35 reservas indígenas regularizadas. Curiosidades. Os povos que habitavam as Américas foram chamados pelos europeus de índios. Esse termo é uma invenção europeia decorrente de um erro histórico. Quando os europeus chegaram às Américas, pensaram que tinham chegado nas Índias. Desta forma, os povos que habitavam o continente americano foram chamados de índios. O grão de guaraná lembra muito a figura de um olho humano. Isso deu margem a uma lenda espalhada pelos índios Sateré Maué. A Índia Aunai teria tido um filho concebido por uma serpente e morto pelas flechadas de um macaco. No local em que ele foi enterrado, teriam nascido as primeiras plantas de guaraná. O cauim era uma bebida típica feita pelos tupi-guarani à base de mandioca. Em um ritual, vários membros da tribo mascavam a mandioca crua e cuspiam um bolo de mandioca misturado com saliva em uma moringa de barro que era enterrada. A fermentação da mistura resultava em uma bebida alcoólica apreciada em festas. Os índios xerente realizam um ritual para batizar suas crianças chamado Waki. Nele, a criançada participa de uma dança em círculo enquanto recebe seus nomes, que depois são anunciados de porta em porta. Quando a gente aparece nos lugares, assim, seja na universidade, seja em algum outro trabalho, as pessoas se admiram. Olha, tem um índio aqui trabalhando. Olha, tem um índio aqui na universidade, que eu fui junto com vários artistas, né, para entregar documento na Câmara e no Senado. Eu estar ali para eles era assim como que fosse uma outra criatura, sabe? De outro mundo. E aí uma dessas atrizes chegou para mim e perguntou: me conta uma coisa, você ainda mora na tribo? A civilização já chegou lá? Eu fiquei, não sei o que você chama de civilização, né? Vamos ter que discutir o conceito primeiro. Eu acho que nós estamos muito preparados para enfrentar isso e responder também com sabedoria, né? Porque o índio não é só aquele que está lá no mato. Hoje nós ocupamos todos os espaços possíveis dentro da sociedade, né? E estamos buscando aí agora fortalecer a nossa inserção também dentro da política partidária, né?
no geral, eu acho que nós mulheres, nós estamos vivendo assim um momento muito especial. Nós estamos sendo protagonistas da história. A iniciativa de todas as lutas aí, dos enfrentamentos, né, está sendo das mulheres. Então, nós, mulheres indígenas, não ficamos de fora disso também, né? Hoje, assim, dentro do movimento indígena, na maioria das organizações, né, as mulheres estão assumindo. Né? Claro, não é fácil, né? Todo mundo aí sabe que o Brasil é ainda um país machista, né? E dentro do nosso meio, né, assim, ainda mais forte, porque a própria cultura também às vezes impede que a mulher assuma um papel de liderança, porque sim, tem cultura que ainda não permite de jeito nenhum as mulheres irem à frente e falar, né? Não acredito muito que seja um impedimento por conta só da cultura, mas é uma junção aí da cultura e do machismo. A gente precisa romper essa barreira, né? E eu acho que aos poucos nós estamos rompendo. A nossa identidade, ela só é mantida, né, se a gente conseguir viver, né, aquilo que é nosso, que é próprio ali do nosso meio. Não é uma pessoa, a gente é um povo, né? E quando você se sente isso assim, né, você tem essa certeza do pertencimento indígena, né, você traz contigo aí toda a tua origem. Hoje, assim, há uma presença muito forte de diversas igrejas, né, de evangélicos aí, protestantes, dentro das aldeias, né? Em muitos casos, os parentes veem assim como até bem-vindo, porque consegue resolver assim uma série de problemas que acontecem, inclusive, por conta da ausência da política pública, né? Por exemplo, o alcoolismo, né, drogas, prostituição, assim, que chegou mesmo com o contato, né, que chegou com a aproximação das cidades, tudo. Então, qualquer uma outra alternativa que chega para reduzir isso, as pessoas recebem de braços abertos, né? Só que, na maioria dos casos, as religiões têm prejudicado muito a cultura. Precisa, de fato, a gente dar um rumo para isso, né? E fortalecer a nossa cultura, que é isso que é nosso, né? Uma coisa que une muito a gente hoje é essa questão assim a luta pela garantia do território. Você ter o território, você tem como ali exercer a sua cidadania plena, porque ali você exerce sua cultura, você exerce, né, seus costumes, a tua relação espiritual. Então é por isso assim que a gente tem muito isso. Essa luta em comum pelo território, e é uma coisa que une todo mundo, porque o território para nós é a nossa vida, né? É o nosso sagrado. Oportunistas que usam o voto do povo brasileiro para se enriquecer, fora Temer, fora ruralistas, fora bandidos, agronegócio, não aceitamos, demarcação já, demarcação já! Um acordo aí, sabe, no meio político, empresarial, e de imprensa também, né, de mídia aí, dessa mídia tradicional, tudo, de querer, assim, ou negar a presença indígena, ou arrancar o território, né, ou arrancar, enfraquecer os órgãos responsáveis pela política indigenista, né? Então, tudo isso, assim, é no sentido de dizer, não, vamos trazer o índio para a sociedade, vamos integrar o índio à sociedade, é cidadão comum como qualquer outra pessoa. Então não precisa ter esse direito porque isso é privilégio, sabe? Então até a nossa existência hoje, ela está muito ameaçada por conta desses ataques aí do próprio Estado brasileiro, né? O país quer de qualquer jeito dizer e mostrar que aqui não tem espaço para povos indígenas, né? Porque quando te nega o direito ao território, né? Quando te nega o direito a ter uma política aí de atendimento diferenciada, né? Ele está te tirando o direito de ser indígena. Mas a nossa resistência já mostrou e já provou que a gente não vai desistir. Não há outro jeito da gente continuar vivo, né? Da gente continuar existindo se não for por meio da luta.